Mas dá um nozinho na nossa cabeça de leitor, porque a gente fica pensando, e aí? Eu ganhei ou perdi com essa história? A gente fica procurando também uma moral, né? Uma, uma coisa revolucionária que vai fazer a gente pensar. E não, é a vida como ela é, que às vezes nada acontece mesmo. Alguém sabe explicar o amor? Eu tava lendo esse livro, que é um livro contemporâneo de um escritor brasileiro, chama Carnaval Amarelo, do Jairo Carmo. E esse livro conta a história do José Afonso. Ele é um advogado, ele é da Amazônia, só que ele se mudou para o Rio de Janeiro. E aí ele vai contar pra gente a história dele. Basicamente, ele vai contar a história dele desde criança, as suas relações com as mulheres, a sua primeira paixão, sobre o pai dele, a relação com o pai, que já faleceu, e a ida dele ao Rio de Janeiro para ir morar lá, também alguns casos que ele atende, mas sobretudo a relação dele com Alice, uma menina carioca, que ele é apaixonado, mas ela gostaria de um casamento padrão, com véu e grinalda, se casar, ter filhos, uma família super tradicional, enquanto ele não tem certeza sobre nada, assim. Ele sabe que ele gosta dela, mas também, às vezes, tem um pouco dúvida sobre por que ele gosta dela e não gosta mais das outras mulheres que ele já se relacionou, ao mesmo tempo em que ele sente um desejo sexual por outras mulheres no decorrer da narrativa. Mas ele não quer ter filho, então ele fica nesse lugar de será que eu sou o suficiente pra Alice? Será que eu não deveria deixar ela viver a vida dela e se relacionar com alguém que de fato queira ter filhos e queira se casar e etc. E o livro se passa em 1985. Ele vai voltando no tempo, né? Mas o presente é 1985, numa época de carnaval. Então começa numa sexta-feira de carnaval, se eu não tô enganada, que ele liga pra Alice, e aí uma amiga dela atende, que é a Solange, e fala que, na verdade, uma outra amiga dela atende, e fala que ela saiu com a Solange, que saiu com essa outra pessoa, que a gente no começo ainda não sabe quem é. E aí ele fica meio puto com essa história da Alice ter saído e não ter avisado ele, e é carnaval, ele tá de folga, então ele fala pra gente que vai contar também sobre a relação dele e outras relações, vai tentar, né, ele fala, as páginas que se seguem pretendem esmiuçar essa teia de relações, e aí ele tá meio que assim, em casa, às vezes ele dá uma saída também, porque aí o livro se vai até a quinta-feira, quando o carnaval de fato acaba. Quarta-feira de cinzas, e aí na quinta-feira de manhã o livro acaba. Então a gente tem esses dias que ele tá absolutamente devastado dentro de casa, e puto, e querendo convencer a gente também a ficar um pouco irritado com essa Alice, e contando pra gente quem é a Alice. O mais interessante é que ele começa falando que ele vai contar sobre essas relações dele num estilo Dom Casmurro, né, que quer atar os dois lados da vida, né, o passado e o presente, as duas pontas da vida. Mas não tem necessariamente uma história. Ele vai contando isso em primeira pessoa pra gente e nada de fato acontece. A gente tem a narrativa dele sobre a Alice, e aí isso também é interessante porque a gente fica conhecendo essas várias mulheres, sobretudo a Alice, que ele é apaixonado, mas através dos olhos dele, então a gente sempre tem que desconfiar dos narradores em primeira pessoa, e também do que ela tá fazendo. Tem esse meio que mistério de por que ela resolveu ir bater perna com essa amiga, por que ela não liga pra ele de volta, por que ele tá tão desesperado pra falar com ela, né, e pra tê-la e pra vê-la, sendo que ele também tá numa relação que ele não tem certeza se ele deveria estar ou não. E também tem um outro mistério, que é o seguinte: a Alice foi abandonada pelo pai quando ela era pequena. Então todas as falas dela normalmente envolvem essa relação frustrada com o pai, que desapareceu e que possivelmente tenha morrido numa revolta durante a ditadura. E ele abandonou a Alice e a mãe dela por conta de uma outra mulher, mas aí ele foi para essa outra cidade
enfim, tem essa questão aí que ela fica sempre falando assim, ah, se ele me amava, por que que ele me abandonou, né? E essa relação também entre homens e mulheres. O mais interessante é que esse mistério fica meio que, esses dois mistérios ficam meio que na narrativa, mas ao mesmo tempo você vai construindo a sua própria história, porque ele é meio lerdo em contar isso, sabe? Ele é um pouco... Ele não conta pra gente o que ele quer contar, ele às vezes tem vergonha, às vezes ele cria fanfics na cabeça dele, porque ele conhece uma pessoa que supostamente seja essa mesma pessoa que é o pai da Alice, que ele não chegou a conhecer. Então ele fica trocando também correspondência com essa, às vezes ligando, enfim, com esse cara. Só que a gente fica, ele fica em dúvida se é mesmo, porque supostamente o pai da Alice morreu. Então, e ele também não fica se sentindo tão confortável em perguntar diretamente pra esse cara se ele é o pai da Alice ou não. E se ele for o pai da Alice, por que que ele abandonou, então? E por que que ele tá deixando essa história continuar como se ele tivesse morto, como se, enfim, ele não tivesse aqui pra se defender, etc. Chama Carnaval Amarelo não só porque se passa no Carnaval, mas porque também tem uma conexão, né? Que o José Afonso, esse narrador, ele compara toda a nossa sociedade, a nossa existência com o uso de máscaras durante o Carnaval. E bota essa cor no Carnaval, que é uma cor amarela. Me lembra um pouco até João do Rio, nos contos dele sobre o Carnaval, sobre o bebê, né, a máscara do bebê que as pessoas usam, que no Carnaval elas podem ser o que elas bem entenderem, e ele não sabe exatamente quem ele é, né? Ele é um herói anti-herói. E todo esse vídeo aqui, na verdade, pra contar que o quanto que é interessante essas narrativas que não tem uma história em específico. É claro que parece incongruente porque eu tô falando aqui pra vocês que tem uma história e que tem esses dois mistérios, mas ao mesmo tempo nada acontece. São 190 páginas, especificamente 192 páginas, em que nada acontece. E que, às vezes, até os mistérios são solucionados. Bem no final do livro, a gente entende algumas coisas que aconteceram, a gente tem reviravoltas, mas, ao mesmo tempo, não é a jornada do herói que a gente tá acostumado, não é uma narrativa com começo, meio e fim. Ele fica indo e voltando do passado, falando sobre casos que ele solucionou, deixou de solucionar, questões da sociedade, questões da ditadura. Tem personagens aqui que sofrem nas mãos dos militares, né? Que apanham, morrem, etc. Mas, ao mesmo tempo, não tem uma história a se contar. É esse cara, não sei se esse cara é, inclusive, meio chato e que ele não tá aqui pra gente gostar dele, aliás. É interessante porque ele é um típico homem meio machistinha, brasileiro, e que quer provar pro narrador que ele é melhor do que ele de fato é, e que ele é tão bom quanto as pessoas que ele tá citando, e que de fato a Alice que tá pregando uma peça nele sem contar pra ele onde ela tá, desaparecendo dessa maneira, ao mesmo tempo que ele também quer provar pra gente o quanto que ele ama a Alice, e o tiro sai pela culatra, né? Porque quanto mais ele fala, menos pra mim fica claro, assim, né? Quanto mais ele fala, mais fica claro de que ele gosta dele mesmo, assim, sabe? E do pai. Ele tem uma fixação pelo pai dele, assim, bizarra. Mas é muito legal uma literatura, primeiro uma literatura brasileira, uma literatura contemporânea, que se passa em lugares que a gente conhece e que a gente sabe muito bem, que já passou por lá de alguma maneira, né? Umas histórias que se assemelham ao oral, à oralidade, né? Uma história que parece que ele tá sentando numa mesa de bar e contando pra você o que tá acontecendo. E enquanto eu tava lendo esse livro, eu também tava lendo um livro pro clube de leitura da Biblion, que eu faço a mediação, né, todo mês, é gratuito. Aliás, o livro é gratuito também, que a gente lê. E o livro escolhido foi esse da Sabina Anzuategui, Uma Mulher Sem Ambição. Eu até falei isso no vlog extra para apoiadores, que essa história aqui é um diário de uma mulher que não tem ambição nenhuma na vida e também não faz nada da vida. E a gente fica acompanhando e nada acontece. Você fica esperando pro clímax
é só a vida, né? E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Você fica esperando por momentos clímax, até tem esses momentos que a gente descobre um pouco da narrativa, um pouco mais da narrativa, esses segredos aí, mas não chega a ser um ponto, uma reviravolta, uma coisa, uau, meu Deus, né? É só a vida como ela é. Isso é muito legal, porque dá um nozinho na cabeça. Porque a gente fica esperando na literatura esse lugar de sair do nosso. Não só na zona de conforto, a palavra exata, mas de sair da nossa história, da nossa vida, né? A criação da literatura é um pouco sobre isso, né? Essas histórias ficcionais que não fazem parte da nossa realidade. Às vezes, num ar de extrema fantasia, né? Com histórias ficcionais, assim, com seres místicos, etc. Ou às vezes, mesmo com narrativas reais, ainda assim distantes da nossa realidade, né? Eu tava falando, aliás, numa aula que eu dou, sobre como a gente tem caminhado para uma literatura cada vez mais próxima à nossa realidade e que mesmo que ela seja distante da nossa realidade, a gente aplica ela à nossa realidade. Se a gente for pegar, por exemplo, sei lá, aquela hashtag fofoca literária no BookTok, que meio que traz uma narrativa com a pessoa contando uma história de um livro como se fosse ela que estivesse passando. E às vezes histórias terríveis, né, de assassinato, de crime e etc. E aí você fica naquela coisa assim, meu Deus do céu, isso aconteceu com fulano, e na verdade é uma história, é um relato de um livro, né? E mesmo quando a gente tá falando, não nessa hashtag de fofoca literária, mas quando tem alguma resenha de algum livro, normalmente a gente adapta e adequa e aproxima da nossa realidade. Se a gente for falar de Colin Hoover, se a gente for falar sobre o Rafael Montes, se a gente for falar sobre qualquer livro que tenha viralizado aí nas redes sociais, a gente aplica na nossa realidade, mostra algumas similaridades com a nossa vida e etc. E a gente fica esperando por essa história com começo, meio e fim, que várias coisas aconteçam e que a gente possa, inclusive, assemelhar essas histórias com o que a gente passa, com o que a gente viu ou com o que a gente gostaria de viver. Até, às vezes, numa coisa gostosa de infância, a gente ficar esperando a carta de Hogwarts, por exemplo, né? E aí, quando a gente se depara com um livro que é uma ficção, que traz uma história que é próxima da nossa realidade, supostamente seria muito mais fácil a gente comparar com a nossa vida, mas na verdade é uma história como outra qualquer, no melhor sentido do termo, isso não é uma coisa negativa, mas dá um nozinho na nossa cabeça de leitor, porque a gente fica pensando, e aí? Eu ganhei ou perdi com essa história? A gente fica procurando também uma moral, né? Uma coisa revolucionária que vai fazer a gente pensar. E não, é a vida como ela é, que às vezes nada acontece mesmo, né? E isso é muito legal, isso é muito interessante. Me lembrou, aliás, os personagens do Hermann Hesse, que falam coisas, às vezes, nonsense, num lugar muito mais fantasioso do que aqui, claro, mas ainda assim, que você fica meio que lendo, sem parar de ler, justamente procurando algum ponto que vai sair dali, da normalidade. Sendo que às vezes a vida não tem nada pra acrescentar, a vida só acontece mesmo. Então a gente tem esse personagem que tenta explicar pra gente o amor que ele sente pela Alice, o relacionamento que ele teve com outras mulheres e os relacionamentos que ele tem na vida dele. E na verdade ele não sabe explicar nada. Porque assim é a vida. Ninguém sabe explicar o amor, né? Por uma coincidência, vou fazer vídeo a respeito em breve. Eu tô lendo a prova do livro Intermezzo, né? Da Sally Rooney, a mesma autora do Pessoas Normais. E aí tem uma parte aqui que ela fala... A Sally Rooney é muito boa, né? A escritora mais contemporânea aí da atualidade, dos millennials e tudo. Ela é muito boa em contar histórias que não tem história nenhuma, né? Quando você vê, você tá lendo um livro de 500 páginas que não conta exatamente uma história, é só a vida de personagens que você fica acompanhando ali, meio que na janelinha. E tem uma parte aqui que
tem uma análise, né, da vida, né, desses dois irmãos, porque a história aqui são dois irmãos que acabaram de perder o pai, e eles são muito diferentes entre si, inclusive. E se a vida for só uma coleção de experiências essencialmente desconexas? E aí depois ele fala assim: para Ana deve haver uma Margaret assim, que foi uma coisa e agora é outra. Enquanto Margaret, ao olhar a própria vida, só vê o borrão fluido sucessivo de todas as experiências. Às vezes a gente quer contar uma grande história, a gente quer contar uma grande história de amor, a gente quer contar a história da nossa vida, e no final das contas é só um borrão de experiências e coisas que às vezes não precisa ter um significado. E isso na literatura dá um nó na nossa cabeça, até bati aqui da minha cabeça. Dá um nó na gente, porque a gente fica esperando o significado para tudo que é posto na literatura. Mas será mesmo que a narrativa precisa ter um começo, meio, fim, uma moral, um significado, uma frase de efeito? Às vezes é só a vida acontecendo porque a nossa vida é assim. Uau! Tô pensando pensamentos. Me digam aí se vocês também ficam confusos e até um pouco desconexos quando vocês leem uma narrativa, leem na literatura uma história que nada acontece. Se isso pra vocês é uma coisa negativa ou se é uma coisa positiva. Eu vou deixar o link aqui do Carnaval Amarelo pra vocês, aqui embaixo, do Jairo Carmo. Quero agradecer pela confiança no meu trabalho e falar que esse livro me fez pensar muito sobre essas narrativas e pensar que tipo de leitora eu sou. E aí eu quero saber de vocês. Comentem aí embaixo. Tchau, tchau. Até a próxima.